estudantes e professores da primeira série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre o softball. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, a gente quer que você relacione a importância da aquisição da aprendizagem com a vivência da prática. Trouxe algumas reflexões, como a gente inicia toda a aula, para que vocês pensem aí na casa de vocês. Você já participou de algum esporte ou um jogo de campo e taco? Alguma vez você já participou de algum jogo, esporte que utilizasse o campo e o taco? Qual foi esse jogo? Pense aí. Você consegue descrever quais as principais regras do softball? Se eu perguntar para você, qual que é a principal regra do softball? Você consegue descrever? Uma que seja. E adaptar algumas à sua realidade. Olha só, saber a regra e adaptar essa regra para a sua realidade, aí na sua escola, no seu ambiente onde você está. Você consegue fazer essa adaptação? E se você sabe alguma curiosidade desse esporte? Você sabe alguma coisa curiosa desse esporte? Eu sei que ele não é muito conhecido, porém existem curiosidades, a gente vai ver algumas delas. Então, o que é o softball? Mais uma definição para vocês. É uma modalidade em que envolve exercício de alta intensidade, exige agilidade e força. Ele é visto como uma forma de lazer muitas vezes, por ele ser mais soft, né? Então ele é mais leve. Entre os homens, ele é conhecido como baseball light, e os adeptos são os que têm idade mais avançada. Então, os homens, eles preferem jogar o beisebol, que é mais pesado, mais forte. E aí eles usam esse beisebol light de uma forma mais leve. Então, as pessoas mais velhas, geralmente, que praticam o softball. Mas isso daí é um tabu, porque qualquer um pode participar, independente da idade, de qualquer um dos dois esportes. Existem campeonatos regionais que são divididos por categoria por conta disso. Então, não é justo uma pessoa de 60 anos competir com uma pessoa de 30. Então, são realizadas divisões de categorias, existem campeonatos para essas categorias aqui no Brasil. Professora, nunca ouvi falar, mas existe, tá? Aqui eu trouxe para vocês a seleção brasileira feminina, nessa imagem. A média das nossas atletas é de 21 anos, se a gente for comparar com outras modalidades, é uma média um pouquinho mais acima. Mas quando elas, eu vi alguns relatos de quando elas começaram a praticar o softball, se apaixonaram, independente da idade, e vão a vida inteira praticando. As cidades em que mais praticam o softball é Presidente Prudente, no estado de São Paulo, tá? Presidente Prudente, Marília, Ourinhos e Bastos. Ourinhos é ali divisa com o estado do Paraná. No Paraná, Maringá e Londrina são as cidades em que mais se praticam. Não quer dizer que nas outras não se pratica, mas nessas é mais visto a prática do softball. E no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados. Olha quanto lugar pratica o softball. E muitos nem sabiam da existência desse esporte. Então, a gente está aqui para vocês aprenderem e saberem um pouquinho mais. Sobre os equipamentos, então, do softball. A professora trouxe alguns equipamentos, porque sem esses equipamentos a gente pode praticar? Consegue praticar, fazendo adaptações. É isso que a gente falou sobre adaptações aí na sua escola. Porém, a gente está falando sobre o oficial. Então, sobre o oficial, a professora trouxe aqui as imagens para a gente verificar. Então, eu preciso de softballs, que são as bolas, né? Vocês já sabem que elas são brancas ou amarelo neon. Elas são maiores, tá? Precisa das luvas também, aqui está a imagem das luvas, os bastões, os capacetes, tá? Tem vários tipos aqui, as máscaras faciais, as caneleiras, protetor de tórax. Ah, mas quem que usa o protetor de tórax? Então tem um lugar, a atleta certa que usa, né? São todos eles que usam. São as atletas que são mais propícias de levar a bolada. E protetor bucal também muitas vezes eles utilizam, por conta para evitar o acidente ali na boca. E a gente chegou no primeiro exercício, eu espero que vocês realizem, que eu fiz com bastante carinho. Então vamos lá. Pegue uma bola pequena, pode ser feita de papel, então você pode pegar uma bolinha de papel. Até entrou essa imagem aqui de uma bola de papel, olha que bolinha, né? Perfeita quase a bolinha de papel aqui que fizeram.
e faça um alvo. Esse alvo pode ser uma latinha, pode ser um desenho. A professora trouxe aqui a imagem de um alvo que é de treinamento mesmo de softball. Se quiser fazer parecido com isso aqui também não tem problema. Se quiser usar uma folha de sulfite também, fica a seu critério. O importante é ter um alvo. E você colocar ele a mais ou menos uns 5 metros de distância. O desafio é você realizar 5 arremessos, tá? De softball. Lembra que tem diferença do arremesso do softball para o beisebol? O do softball é por baixo, tá? Não é o arremesso por cima, é por baixo. Então você vai realizar o arremesso de softball abaixo da linha da cintura e acertar no mínimo 3 vezes no alvo. Então você vai realizar 5 arremessos, dos 5 você tem que tentar acertar 3. Fica o desafio para vocês, a gente já volta. Conseguiram fazer? Se não conseguiram, talvez não tenha dado tempo, tenta depois, fica como desafio aí para todo mundo da tua casa, para ver quem consegue realizar esses 5 arremessos e acertar 3 com arremesso de softball por baixo. Vamos falar um pouquinho sobre mais algumas regras, então vamos lá. Existem 4 posições defensivas, que é o pitcher, o catcher, o infield e o outfield. O infield, ele fica aqui na parte interna e o outfield na parte mais externa do campo. Então, eles são posicionados nesses lugares aqui. O arremesso, ele deve ser feito com um movimento de braço de baixo para cima. Então, como a gente comentou no exercício, ele tem que ser realizado de baixo para cima, na altura do quadril. A bola de softball é maior, né, que a bola de beisebol, e o campo ele é menor. As bases duplas, isso também é uma diferenciação do beisebol com o softball. As bases duplas, tá? Elas são duplas. Como assim duplas, professor? Então, é uma base branca e uma laranja.
Para que ela serve? Para evitar o choque das atletas na hora da corrida. Então, quem está correndo tem que pisar na base alaranjada e quem está na defesa tem que pisar na base branca. Então, isso evita com que elas pisem na mesma base e se machuquem. Por isso, um pouco mais leve do que o beisebol, que é uma base só. Vocês já imaginam o que acontece quando chegam os dois ao mesmo tempo. Agora, vamos falar sobre alguns termos do beisebol. Vamos ver alguns termos do beisebol que são usados. Eu acho importante e legal da gente conhecer. Então, a gente tem os innings, que são as entradas ou as rodadas. Tem o bat, que é o taco ou o bastão. O strike, que é a bola que passa pela zona de strike. A gente já vai ver sobre isso. Ball, que é a bola que passa por fora da zona de strike. O walk, que é a base cedida pelo pitcher ao arremessar 4 balls. Professora, o que é isso? Já vamos ver, tá? No próximo slide a gente vai ver sobre isso. Out é a eliminação e o safer é quando você consegue se manter salvo, tá? Na jogada. Fair ball é a bola rebatida para dentro das margens do campo. Olha na imagem as margens do campo. Então, se ela é rebatida nesse espaço, fair ball. Full ball, a bola é rebatida fora das margens do campo. Então, aqui é fora, tá? Dentro e fora. Home run é a bola rebatida dentro das margens do campo, mas não no alcance dos jogadores. Professora, como isso? Então, aqui é legal de eu explicar. Ele rebate dentro, né? Só que fora do alcance dos jogadores. Então, ele rebate lá fora, os jogadores não conseguem, os jogadores que estão aqui fora, lembra? Outfield, não conseguem buscar essa bola. E o runner é o corredor. Rebati, eu me torno runner. Eu vou correr entre as bases. Game Perfect é um time que não permite que o outro conquiste nenhuma base. Eles não permitem que outro time consiga uma base sequer. Então, com certeza, o ponto também não. Swing é o movimento com o corpo do rebatedor. Então, é o movimento que ele faz, né? A movimentação que ele faz para rebater. Hit by a pitch é quando o rebatedor é atingido pelo arremesso. Então, o arremessador, ele arremessa e ele é atingido. Quem está com o bastão, ele é atingido. E long hitter é a rebatida que atinge longa distância. Então, conseguiu jogar longe, é esse nome que a gente usa. Segundo exercício, dando continuidade para o nosso primeiro. Vamos dificultar um pouquinho o primeiro exercício. Agora você irá jogar a bola em uma parede na sua frente, para ela retornar na sua mão, receber com uma mão, trocar, né, jogar na outra, e no alvo que deve estar na sua lateral. Então, a professora explica. Eu vou ter a parede aqui na minha frente, eu vou jogar essa bola na parede, eu vou pegar com uma mão, por exemplo, peguei com a esquerda, eu vou jogar para a direita e meu alvo vai estar aqui do meu lado, aquele alvo que a gente fez no exercício 1. Eu vou tentar jogar para esse alvo o mais rápido possível e tentar acertar. De 5 arremessos do softball, tente acertar no mínimo 3 vezes no alvo. Então, você vai lançar, pegar com uma mão, trocar de mão e fazer o arremesso para a sua lateral onde está o alvo. Quero ver se vocês conseguem, está um pouco mais difícil.
Voltamos e fica o desafio. Se não conseguiram nesse tempo, tentem aí no decorrer do dia. Sobre algumas curiosidades do softball. A biomecânica do arremesso, né, como que funciona. Então é uma transferência de força. Inicia nos membros inferiores, depois tronco e membros superiores até chegar na bola, onde a força é aplicada. Então aqui está uma imagem, então essa transferência de força até chegar no arremesso. No Brasil tem regras específicas para os arremessadores nas categorias de base, que tem um limite de innings, de entradas. Por quê? Vocês têm ideia por quê? Sabe por quê? Porque como eles são mais novos, esse movimento muitas vezes pode ser que ocasione algumas lesões. Então tem limite. Então eles podem entrar, por exemplo, só as 3 vezes, troca, entra outro. Então é para isso, para cuidar mais dos atletas, para que evitem lesões. Aí foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, a gente não tem essa pesquisa brasileira, trouxe essa pesquisa americana mesmo, que fala um pouquinho sobre quais os lugares em que tem mais lesões e tipos, né, as partes do corpo. Na high school, né, que tem as partes do corpo, que é a cabeça, face, mão, punho e tornozelo, então são essas partes que machucam mais. E os tipos do machucado, das lesões, é muscular, tendão, ligamento e contusões durante as competições. Aí o college partes do corpo, né, que é quadril, coxa, ombro, clavícula, cabeça e rosto. Vocês podem ver que aqui a questão da cabeça, né, o rosto, muitas vezes, e o ombro, clavícula, por conta do arremesso. E os tipos das lesões, muscular, tendão, ligamento e contusões, as contusões nos dois aspectos, como em qualquer outro esporte, tá, pessoal? A Associação Amadora de Softball, a ASA, testa os bastões e coloca como ilegal os que têm muito poder. Então, quando o bastão ele é muito poderoso, dá uma diferença muito grande entre os que são utilizados nos campeonatos, eles bloqueiam, ó, esse não pode. Então, tem alguns bastões que são banidos de alguns campeonatos. Triple play. Triple play são raras ocasiões em que acontecem 3 outs na mesma jogada. Então, ele é eliminado 3 vezes. Uma base joga para outra e elimina 3 atletas que estão nas bases. A bola dupla para treino de pitcher, a professora trouxe aqui, eles colocam com parafuso, eles encaixam 2 bolas de softball para fazer o treino do arremesso de várias posições. Uma curiosidade bem bacana. O arremesso mais veloz foi de 121 km no feminino e 144 no masculino. E é um esporte muito popular nos Estados Unidos, ganharam medalhas em todos os Jogos Olímpicos que participaram. E chegamos no nosso terceiro exercício. Escolha 3 esportes que utilizem algumas das capacidades físicas utilizadas no softball. Então, você vai escolher 3 esportes que utilizem as capacidades físicas que são similares. Escreva também qual a capacidade física desses esportes. Então, por exemplo, escolhi atletismo, qual que é a capacidade física, por que você acha que é parecido com que também utiliza a mesma capacidade que o softball, tá? Já retornamos.
Você pode ter utilizado vários esportes que utilizam as capacidades físicas que o softball utiliza, ou o beisebol também. Por exemplo, a professora citou o atletismo, a corrida, né, a velocidade, então a agilidade, resistência, força. Então, todos os esportes que utilizam essas capacidades físicas, a gente poderia ter citado nesse exercício aqui. Agora a gente tem o mão na massa, que é a hora de você, como o próprio nome já diz, colocar a mão na massa. Se apropriando da sua realidade, você vai inventar um jogo com taco e bola, então tem que ser utilizado o taco e a bola, que possa ser desenvolvido com segurança em sua escola. Então tem que estar dentro da sua realidade e com segurança. Você vai encaminhar para o seu professor e discutir quais as possibilidades de se fazer esse jogo que você inventou, ponderando o que pode ser modificado, o que pode ser mantido, o que dá para mudar, o que não dá. O professor vai conversar com você um pouquinho sobre isso. Então, o nosso mão na massa de hoje é essa atividade aqui. E o que a gente viu nessa aula de hoje sobre o softball? A gente viu sobre o softball, suas capacidades físicas, a prática no Brasil, os equipamentos que são utilizados, as regras, os termos, as lesões que podem causar dentro desse esporte e algumas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença de todos. Paulo, muito obrigada. Pessoal, e até a próxima.